Bolsonaro não tem noção de prioridade. Não fui eu quem disse essa frase, mas bem que poderia ter dito. Então, faço minhas as palavras do deputado Marcelo Ramos, que é presidente da comissão especial que debate a reforma da Previdência, esta sim, prioritária reforma da Previdência. Em seu Twitter, Marcelo Ramos disparou. Abro aspas para ele. Bolsonaro não tem noção do que é importante para o Brasil. Enquanto estamos num seminário sobre a reforma da Previdência, ele está vindo apresentar projeto de lei que aumenta pontos na carteira de maus motoristas. Fecho aspas. Não é novidade nenhuma que o esforço de Bolsonaro em aprovar a reforma da Previdência está perto de zero. Também é notório o desconforto do presidente, que sempre militou contra a reforma da Previdência e contra outras pautas liberais, assumir agora que a reforma da Previdência, que a proposta que vai mexer nas aposentadorias dos brasileiros e benefícios dos brasileiros, partiu dessa vez dele, Bolsonaro. Então, enquanto falta empenho do presidente para o que é essencial, como a reforma da Previdência, sobra força de vontade para o fútil, o inútil, o desastroso, o popularesco. É o caso do tal projeto de lei a que se referiu o deputado Marcelo Ramos, projeto de lei que foi levado em mãos pelo presidente da República, entregue ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na contramão do bom senso mundial, do que diz o bom senso mundial, Bolsonaro quer afrouxar as leis de trânsito no Brasil que punem motoristas imprudentes, infratores. Isso num país que mata mais pessoas nas estradas do que em guerras e do que em assassinatos. A violência no trânsito no Brasil, ela custa caro, muito caro, aos cofres públicos. São 56 bilhões de reais, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária. Por ano, são quase 50 mil mortos em acidentes envolvendo veículos. E isso sem contar nos inválidos e nos sequelados, que vão ter as vidas marcadas para sempre por uma tragédia no trânsito. Então por que Bolsonaro quer afrouxar as leis? Por birra, por burrice, porque só olha o próprio umbigo. Vejamos, os membros do clã Bolsonaro estão longe de ser exemplos de direção defensiva, muito pelo contrário. De acordo com informações do Detran do Rio de Janeiro, ao todo, Jair Bolsonaro, a esposa Michele e os filhos Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro somam até agora, 44 multas de trânsito. E a maior parte delas por excesso de velocidade, uma infração considerada gravíssima pela lei de trânsito. Só o senador Flávio Bolsonaro acumula 13 autuações por dirigir acima do limite permitido na lei. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, que é a segunda da família em número de infrações, ela já extrapolou o limite de 20 pontos na carteira de habilitação. Isso, volto a falar, segundo dados do Detran do Rio de Janeiro. Entre as infrações cometidas pela primeira-dama estão avançar o sinal vermelho, dirigir falando ao celular, conduzir veículo sem licenciamento, estacionar em cima da calçada e parar o veículo em cima da faixa de pedestres. Também cometeram infrações graves ou gravíssimas o próprio presidente Jair Bolsonaro e os filhos Carlos e Eduardo, sendo esse último, Eduardo Bolsonaro, aquele com menor número de multas entre todos os membros da família. Então, a birra dos Bolsonaro com as leis de trânsito virou algo pessoal. Em nenhum momento o presidente da República está levando em consideração o bem comum, a segurança das pessoas no trânsito, da coletividade, mas apenas a conveniência da família infratora. Além de dobrar de 20 para 40 o limite de pontos para suspensão da CNH,
o projeto de lei apresentado por Jair Bolsonaro também acaba com a exigência do exame toxicológico para motoristas profissionais. O que isso quer dizer? Na prática, é como liberar rebite e cocaína, substâncias ilícitas, porém comumente usadas por caminhoneiros, motoristas de ônibus, para permanecer mais tempo acordados e assim diminuir, o tempo das viagens. A comodidade dos caminhoneiros tem um preço alto para os outros motoristas e pedestres, motociclistas, passageiros. A maior parte dos acidentes nas estradas envolvendo ônibus e caminhões ocorre exatamente por uso de anfetaminas e outras drogas, rebites, cocaína, álcool. E geralmente quem paga o preço maior, porque paga com a vida, são exatamente os pedestres, são os motociclistas, são os ciclistas e são os motoristas e passageiros de veículos menores. Desde 2016, motoristas profissionais de ônibus e caminhões, eles são obrigados a fazer o exame toxicológico para tirar ou para renovar a carteira de habilitação. O fim dessa obrigatoriedade do exame toxicológico, ela não traz qualquer vantagem para os cidadãos brasileiros, não traz qualquer vantagem para a coletividade, mas afaga sim os caminhoneiros, uma categoria que ajudou a eleger o capitão. Pois bem, além de prioridade, Bolsonaro também não tem noção de responsabilidade, de coletividade, nem de institucionalidade. Multado pelo IBAMA em 2012 por pesca ilegal em Angra dos Reis, tão logo assumiu a presidência da República, Jair prometeu baixar um decreto para liberar aquela região, que é conhecida como Estação Ecológica dos Tamoios. Pois bem, ele quer liberar por decreto essa reserva para exploração comercial. A multa de R$10 mil que ele recebera em 2012, olha só que coincidência, foi suspensa logo depois que o presidente tomou posse. E o funcionário que autuou o então deputado Jair Bolsonaro, lá em 2012, chama-se José Olímpio Morelli, coincidentemente, ele foi exonerado do cargo depois que Jair tomou posse na presidência. Então, apesar de eleito não por todos, mas para servir a todos os brasileiros, Bolsonaro governa apenas para sua gente. Ele mistura interesses privados com necessidades públicas. Olha, pelo nível intelectual que ele demonstra nas entrevistas, nas entrevistas coletivas e em programas que ele participa, pois bem, por esse nível intelectual que ele demonstra ter, eu não acredito que Bolsonaro tenha lido O Príncipe, de Maquiavel, que é um livro considerado o livro inaugural da ciência política. Pois bem, mas eu acho, sinceramente, que Bolsonaro tem levado ao pé da letra o conselho de Nicolau Maquiavel, ao magnífico Lorenzo de Médici. Aos amigos, os favores. Aos inimigos, a lei. Boa noite, Brasil.